Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui importantes debates que precisam ser feitos, né, por aqueles que querem aí uma mudança radical na nossa sociedade e também por aqueles que lutam, né, contra as opressões. E um desses temas que é preciso falar e que o Mesa de Debates vai, né, sempre tocar no assunto é a respeito aí da questão trans, né? Uma questão bastante importante a ser discutida e que é negligenciada aí pelos governos e atacada constantemente aí pela extrema direita. E para falar desse tema, convidei hoje a Brunielle Lemos, ela que é militante daqui de São José dos Campos e que vai dar uma palavrinha aqui pra gente. Então, tudo bem, Brunielle? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, muito boa vida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Guilherme pelo convite, pelo espaço, porque é muito importante para nós da comunidade ter esse espaço para trazer as nossas narrativas, né? Ao longo da história da humanidade, uma população que vem sendo muito invisibilizada e que não teve oportunidades de ser voz. Então, esse espaço é de extrema importância para a gente. Então, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Brunielle Lemos, eu sou presidente e idealizadora da Associação Transbordamos, que é uma associação sem fins lucrativos voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans. Temos o enfrentamento à violência como parte do nosso DNA e trabalhamos para promover e garantir os direitos dessas pessoas. Também sou embaixadora trans do Instituto Avon e faço parte do Conselho Estadual LGBTQIA+, do Estado de São Paulo, pelo segmento de mulheres trans e travestis. É certo. E, Brunieri, quando a gente se conheceu, né, para falar a verdade, a gente estava, né, na manifestação do contrário à política do Tomás Henrique, né, do Partido Novo. Queria que você, né, analisasse mais profundamente, né, os rumos que deu, né, essa votação, né, do Tomás Henrique de, né, proibir que pessoas que joguem aí no esporte, no sexo onde que elas se identificam, né? O que que deu nessa luta? Sim, o projeto está sendo tramitado ainda dentro da Câmara Municipal, teve vários pareceres favoráveis, teve um parecer contrário do jurídico, mas teve outros pareceres favoráveis e pode entrar aí a qualquer momento para a votação. Nós estamos acompanhando isso porque é um projeto inconstitucional, é um projeto excludente, é um projeto que exclui uma parcela da população já excluída, né? E falar sobre a presença de pessoas trans no esporte é um tema que vem sido muito debatido, inclusive nas redes sociais, mas você vê que muitas pessoas que estão falando e que estão debatendo sobre isso não se dão nem pesquisam, nem estudam, nem vão procurar ler sobre o tema e simplesmente só vai falando o que acha, só vai falando o que o efeito manada vai dizendo, né? O que eles ouvem. Então, existe muita fake news acerca disso, né? As pessoas trans conquistaram, através de muita luta, o direito de estar no esporte, não somente o direito de estar no esporte, né? O direito de estar em todos os lugares da nossa sociedade. Só que a gente vive numa sociedade que é binária e que sempre excluiu pessoas trans. E aí, quando a gente vê essas pessoas estando presente, ocupando esses espaços, incomoda essas pessoas que são preconceituosas e que olham para essa parcela da população com um olhar marginalizado, porque nunca conviveu com uma pessoa trans, porque nunca conversou ou sentou para ouvir sequer
uma pessoa trans, sabe? Existem estudos que comprovam que mais de 80% da população global nunca teve nenhum tipo de contato com uma pessoa trans na vida. Ou seja, isso mostra o quanto essas pessoas é excluída de tudo e de todos. Então, antes da gente apontar, antes da gente apoiar um projeto de lei assim horroroso como esse, precisamos entender, precisamos estudar acerca dessas vivências, né? Já existem inúmeros estudos científicos que comprovam a existência dessas pessoas, e não é tão simples assim entrar dentro do esporte, não é tão fácil para uma mulher trans estar dentro de um time, estar atuando profissionalmente, né? A gente sabe que atuar profissionalmente, falando sobre pessoas trans, está muito distante, a gente não vê essas pessoas atuando aí no mercado de trabalho no geral, né? E no esporte também é muito difícil, né? Essas pessoas. Não é tão simples assim. E tem toda uma regra, várias regras, na verdade, né, do Comitê Olímpico, e inclusive saiu um estudo recentemente comprovando que essas pessoas não têm vantagem nenhuma no esporte, que as mulheres trans que estão competindo junto com outras mulheres, elas não têm vantagens nenhuma, até porque para ela estar competindo ali, o índice de massa corporal tem que ser igual ou parecido das outras competidoras, é o peso, é a condição hormonal, a tecnologia, a ciência avançou tanto, né? E já existe estudo sobre isso, então por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa ler, né? Então é um projeto de lei muito inconstitucional que exclui essas pessoas, né? Na onde que eu acredito que se colocar essas mulheres trans para competir com homens, que é no caso que o Tomás Henrique quer que aconteça, essas pessoas vão sofrer muita violência, essas pessoas não vão ter local de fala, elas não vão ter visibilidade e vão ser excluídas, como sempre foram excluídas. Então, agora que essas pessoas estão conquistando esses espaços, e é um caminho só de ida, não tem volta, né? Pessoas trans têm todo o direito de também estar ali competindo com a categoria em qual ela performa, em qual ela se identifica, né? E não tem vantagem em cima disso. Se a gente parar um pouquinho para ler, para estudar, a gente vê que não existe vantagem, né? Então, é muita ignorância, são pessoas que não sabem de nada e querem optar. Então, nada de nós sem nós. Então, se quer fazer projetos de lei para as pessoas trans, chama elas, começa ouvindo essas pessoas, quais são as suas especificidades, quais são os reais problemas sociais que essas pessoas estão enfrentando hoje, 2023, século 21, como vivem as pessoas trans aqui no nosso município. São José não tem nenhuma política pública voltada à população trans aqui na cidade. São munícipes, pagam seus impostos, contribuem, sabe? Essas pessoas existem, elas também estão aqui na cidade e têm a demanda, e a gente precisa olhar para essa parcela da população, né? Só que não, eles preferem não criar políticas públicas sociais, mas criar projetos de leis que atacam a existência dessas pessoas, que atacam os direitos dessas pessoas, né? E direitos esses que foram conquistados através de muita luta, através de muito sangue derramado. O Brasil, pela 14ª vez consecutiva, é o país que mais mata as pessoas trans no mundo, né? E a gente não toma isso como responsabilidade nossa, como se a gente não fosse pertencente ao Brasil. Quando eu falo que o Brasil é o país que mais mata as pessoas trans no mundo, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando de todo mundo, essa responsabilidade é nossa, é o Brasil, entendeu? Então, é um problema social que existe dentro do nosso país, né, que ao longo da história do nosso país, vem excluindo essas pessoas, silenciando, assassinando, mutilando, não deixam essas pessoas terem vida digna, por conta de preconceito, intolerância e ignorância, né? Então, é um projeto de lei totalmente inconstitucional, que a gente está aí olhando para isso, né? E com certeza
se esse projeto tramitar dentro da Câmara Municipal e ele conseguir passar, nós não iremos aceitar, vamos recorrer, vamos no Ministério Público, porque existe, sim, um grupo organizado de pessoas trans aqui no município, e é um caminho só de ida, né? Essas pessoas existem e elas precisam ser respeitadas, elas precisam ter os seus direitos constitucionais garantidos, direitos básicos. Pessoas trans não pedem nada além do que direitos básicos constitucional, que é o acesso à saúde, que é o acesso ao trabalho, o acesso à educação, que é o acesso à moradia, que é o direito à vida, que é o básico, o direito à vida, porque pessoas trans têm expectativa de vida de 35 anos de idade no Brasil. É a menor expectativa de vida que tem no país, é a expectativa de vida de pessoas trans. E parece que ninguém vê, porque ninguém faz nada. Até quando, né? Até quantas? Então, a gente precisa, sim, tomar essa postura madura perante a nossa pluralidade cultural, da nossa diversidade sexual e de gênero, porque a diversidade, ela está aí, ela existe, essas pessoas têm sentimentos, têm famílias, são seres humanos e merecem ser respeitadas e ter seus direitos garantidos. Maravilha, ô Brunielli. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, uma pergunta que acho que dá muito pano para manga, muito margem para discussão, mas eu vou fazer mesmo assim. Que é a questão seguinte: por que que existe, na sua opinião, esse preconceito, né, essa coisa opressiva contra a população trans? Qual que é o motivo disso tudo? O real motivo, eu falei várias vezes aqui, eu vou tornar a repetir, é a ignorância. Era muito difícil as pessoas ter acesso à educação e ter acesso à informação, né? Hoje em dia, com esse boom de informações, com as redes sociais, com a internet, ficou tudo muito mais fácil. E com esse avanço também na tecnologia, na ciência, né? Ficou muito mais fácil das pessoas entender. Mas existe eu costumo dizer que na maioria das vezes não é intolerância, que é ignorância. As pessoas não têm contato com pessoas trans, elas não têm convivência, e a convivência transforma, e ela começa pelo respeito, sabe? Então, existe um viés inconsciente, que é muito consciente, né, sobre essa parcela da população, que marginaliza essas pessoas. Então, quando a pessoa vê uma pessoa trans, o que vem na cabeça dela? Vem só coisas ruins, porque ao longo da história, todas as vezes que a mídia trouxe a palavra travesti, todas as vezes que a mídia trouxe a palavra trans em uma reportagem, trouxe com algo ruim, né, num escândalo, num assalto, num assassinato. Então, as pessoas cresceram ao longo, né, da sua vida, escutando coisas ruins de pessoas trans, né, então essas pessoas, elas são marginalizadas, automaticamente, são lançadas para a margem da sociedade, automaticamente, por conta desse preconceito que tem enraizado, é um preconceito cultural, porque não se entendia essas pessoas, porque não tinha estudo sobre essas pessoas, não se falavam, né? Era muito mais fácil eu excluir do que eu entender, era muito mais fácil eu humilhar do que eu entender, era muito mais fácil eu matar do que eu entender. Só que a ciência já explica a existência dessas pessoas, né? Inclusive, a ciência fala até mesmo o mês da gestação, que acontece a incongruência de gênero. Pessoas trans não se identificam com o sexo atribuído no nascimento, porque além do órgão sexual reprodutor, por dentro do nosso corpo tem hormônios, tem neurônios, tem cromossomos, e tudo tem que bater com aquele órgão, porque se não bater, ela não vai se identificar, né? E na nossa sociedade, tudo é engessado nesse órgão, né? O binários, é o rosa e o azul, menino e menina, e tudo é feito dentro desse binarismo e nada é feito e pensado nessas pessoas. Então, começa a se tomar uma outra postura referente a essa população, quando a ciência já traz a explicação, e a Organização Mundial de Saúde deu, janeiro de 2022, o prazo máximo para que todos os países
se adequassem e tirassem do CID-10, que tratava sobre questões psicológicas, e colocassem no CID-11, que trata-se de incongruência de gênero. Então, essas pessoas não são tratadas mais como doentes mentais, são pessoas normais que nasceram assim, né? Então, quando a gente leva essa informação, quando a gente leva o convívio dessas pessoas trans dentro da sociedade, as pessoas começam a conviver e falar, nossa, é uma pessoa normal, e é uma pessoa normal, é um ser humano, sabe? Sente dor, também sangra, tem sentimentos, sabe? Então, esse preconceito estruturado que existe vem dessa ignorância, dessa falta de informação, desse efeito manada, onde tudo que você falava para as pessoas, elas acreditavam, né? Então, vamos colocar sal na porta na lua cheia para não vir lobisomem. Então, antigamente tinha muita superstição, antigamente tinha muitas coisas que hoje em dia você fala assim, meu, como que as pessoas acreditavam nisso, né? Então, a gente não deve acreditar em tudo que a gente escuta, a gente deve acreditar naquilo que a gente leu, naquilo que a gente estudou, né? Então, antes da gente falar, antes da gente criticar, vamos ler sobre o que é o transgênero, sobre o que é essas pessoas, como vivem essas pessoas, porque já tem vários estudos, a ciência já explica, e a gente precisa tomar essa postura madura, porque essas pessoas existem, né, e elas estão gritando por socorro há muitos anos, há muito tempo, e a gente precisa estender as mãos para essas pessoas, né, e se questionar também. As pessoas devem fazer esse questionamento, né, tomar essa responsabilidade. Quantas pessoas trans trabalham no mesmo lugar que eu? Quantas pessoas trans estudam no mesmo lugar, frequentam o mesmo lugar, né? Na minha festa de casamento, tinha quantas pessoas trans? No meu baile de debutantes, na minha formatura, tinha quantas pessoas trans? Essas pessoas existem e a gente precisa trazer elas para perto, porque são seres humanos, né? São pessoas. E a gente tem que parar de tratar como aberração, até porque a LGBTfobia, a transfobia, já é considerada crime no nosso país, crime sem fiança, sabe? Então, assim, a gente não pode mais rir de piadas que é feito com essas pessoas, de brincadeiras sem graças, a gente tem que tomar essa postura mesmo, não é porque não acontece comigo que tá tudo bem, né, não tá tudo bem, né, enquanto essas pessoas estiverem morrendo, enquanto o Brasil for o país que mais mata essas pessoas no mundo, nós estamos falhando enquanto sociedade, enquanto seres humanos, então a gente precisa estender a mão, né, a gente cresce escutando fazer o bem sem olhar a quem, né, então esse bem está indo para onde? Sendo que essas pessoas só estão recebendo violência, né? Elas vão pedir uma cesta básica na igreja, elas não arrumam nada. Elas vão pedir uma ajuda no social, elas não arrumam nada. O que resta para essas pessoas? A rua, a marginalização social, né? Dorme durante o dia, vive durante a noite, ou pelo menos tenta se viver, né? O que tem na madrugada? O que tem na margem da sociedade? A gente se depara com os piores pesadelos, traficantes, delinquentes, marginais, cafetões, gente de toda a espécie. E é nesse meio que forma a personalidade das travestis. É ali que ela aprende que ela precisa ser forte se ela quiser sobreviver, né? Então, todo esse preconceito é justamente por não ter esse convívio, por não ter essa oportunidade no mercado de trabalho, para as pessoas não trazer para perto, sabe? E a gente precisa rever os nossos conceitos e os nossos preconceitos, porque o preconceito não tem nada de positivo, nada. O preconceito é um veneno que envenena a alma. O preconceito, ele mata, ele suicida, ele exclui, ele mutila. Só tem coisas ruins e negativas do preconceito, então não é legal. Então, quem tem preconceito tem que rever esses preconceitos e os seus conceitos, porque é uma postura que não é legal, é uma postura que está matando, que está excluindo, e a gente precisa ver na onde é que a gente aprendeu isso, né? Porque tudo é ensinado. Um período da nossa vida a gente é ensinado que isso não é certo, a gente é ensinado que isso não é legal, a gente é ensinado que isso vai contra isso. Então a gente precisa voltar, desconstruir para poder construir, né? Sim, é.
Nesse último período, existiu um debate que eu acho que particularmente tinha que ser encarado de uma maneira mais normal, mas infelizmente por todas as razões a gente sabe que não é, que é o uso da palavra todes, que incomoda muita gente e tal. Eu particularmente não me incomodo, não vejo por que ficar incomodado por conta disso, mas existe muita gente que incomoda. Como que você vê esse debate sobre o vocabulário, sobre o uso dessas terminologias, todes, né, e outras coisas a mais? Sim, tá um debate na rede social, na internet, sobre o todes, né? Tem muita gente falando assim, ai, tá querendo mudar o português, né? E tudo mais. Gente, antes de existir o português, era o latim, e no latim já existia o gênero neutro, né? O termo neutro. Quando chegou o português, como naquela época que chegou o português, há muitos anos atrás, né? Quando veio o português para o Brasil, que chegou a língua portuguesa, naquela época, quem dominava tudo, quem mandava, quem dava as ordens, quem trabalhava, quem votava, quem fazia tudo, eram os homens. Só eram os homens. Então, o todos contemplava todo mundo, porque era só algumas mulheres, mulher não tinha voz, mulher não podia fazer nada, não votava, não trabalhava, sabe? Então, assim, as mulheres se empoderaram ao ponto delas dizer assim, não, o todos não está falando comigo, agora tem mulher aqui, agora você tem que falar boa tarde, bom dia a todos e a todas, porque tem mulher aqui. Então, o feminismo veio, conquistou muito espaço, as mulheres se empoderaram e implementaram todas. Então, hoje em dia, você vê bastante pessoas falando boa tarde a todos, a todas, né? Bom dia a todos e a todas. Só que agora vem a questão das pessoas não binárias, né? E essas pessoas também estão se empoderando, e as pessoas não binárias não se identificam nem com todos e nem com todas. Então a gente fala todes para contemplar a pessoa que é não binária. A gente precisa acompanhar a evolução da humanidade. Às vezes, o que cabia lá em 1960 não cabe em 2023. Se eu for tentar usar o primeiro celular que foi criado, hoje eu não consigo, sabe? Porque já está no passado, já ficou para trás, as coisas evoluíram, tudo mudou. Né? Então, assim, não cabe. Então, existe muitas pessoas que estão falando, brigando e falando, eu não vou falar todos, não sei o quê, mas a pessoa não tem um amigo não binário, a pessoa não convive com uma pessoa não binária, ela não vai usar. Eu só vou usar o pronome neutro, eu só vou usar o todes quando eu tenho no meu convívio social, no meu local de trabalho, quando eu tenho na minha vida uma pessoa que é não binária, e eu vou usar para respeitar a existência dessa pessoa. Eu vou usar para respeitar o pronome dela, porque quando a gente desrespeita o pronome de uma pessoa, a gente desrespeita quem ela é. A gente desrespeita a história dela, tudo que ela passou, e essa falta de respeito pode vir como um gatilho e fazer com que aquela pessoa tire a sua própria vida, fazer com que aquela pessoa se automutila. Então, a gente precisa, sim, a tomar essa postura madura de também utilizar e respeitar os pronomes, seja esse pronome binário ou seja esse pronome não binário. Só que se você que está aí brigando, falando e tal, não tiver convívio com pessoas não binárias, você não vai usar, então você está brigando à toa. E outra coisa, a fase de discutir, gente, já passou. O que a sociedade ainda não entendeu é que a fase de discutir já passou, agora é lei. Se você não estava na fase de discussão, você perdeu, agora é lei, a gente tem que respeitar. Essas pessoas têm que ser respeitadas, e o pronome dela é uma maneira de respeitar, é uma maneira de acolher, né? Então, se eu tenho essa amizade, eu tenho um convívio com uma pessoa não binária, eu vou usar o todes, mas se eu não tenho por que me preocupar, né? Então, não existe, assim, um número muito grande de pessoas não binárias, né? De pessoas que se declaram não binária. Apesar de
o futuro ser não binário, né? Porque a gente vê aí bastante jovens que já se declaram não binário, justamente por eles não aceitar essa imposição do rosa e do azul. Por que que só homem tem que usar azul? Por que que mulher tem que usar rosa? E se eu for homem e gostar de rosa? Não pode? Eu vou ser gay por isso? Eu vou ser menos homem porque eu estou usando uma camiseta rosa? Sabe, roupa não tem gênero. Pelo não tem gênero, esmalte não tem gênero, maquiagem não tem gênero. Porque se a gente for voltar na história, a maquiagem não foi criada para mulher. A maquiagem foi criada para os homens. Se a gente for voltar na história, o salto alto não foi criada para mulher, foi criada para os homens. Nada era criado para mulher naquela época. A mulher não tinha jeito, a mulher não tinha voz, né? Então, hoje em dia tem todo esse empoderamento feminino que querem impor gênero nas coisas, sendo que essas coisas não têm gênero, né? Então, os não binários, eles não vê maquiagem como gênero, cores como gênero, roupas, acessórios, sabe? Essas pessoas não entram dentro desse padrão do que é ser homem, do que é ser mulher, dentro dessa construção social do que é ser homem e mulher. Eles não se identificam nenhum com um e nem com o outro, e por isso é outri, todes, ele, dele, elo, delo, né? Mas se você não conhece uma pessoa não binária, não convive com uma pessoa não binária, não se preocupe, porque você não vai usar, né? Não, sim, e até uma coisa que eu falo, né? A língua portuguesa, né, sofreu algumas transformações, né, durante a história. Se a gente não for levar em consideração essas transformações, a gente estaria falando falso mercê do que em vez de você, né? Não, é que nem eu falei, às vezes o que cabia em 1960 não cabe em 2023. Aí fica essas pessoas, eu sou conservador, eu sou conservador. Está conservando o quê, meu bem? É um pote de conserva? Está conservando o quê? Porque não cabe, as coisas estão mudando, a sociedade está avançando, as pessoas estão evoluindo, porque conforme vai chegando a informação, vai acabando com a ignorância. Então, a gente, que nem eu falei, é um caminho só de ida, não tem volta, né? A fase de discussão já passou, agora já é lei, essas pessoas têm seus direitos, né? Tem coisas que não é opinião, que é crime, entendeu? Então, guarda para você, porque se você for falar para uma pessoa, você vai estar discriminando, né? Então, tudo mudou. Né? Nada é igual, até as músicas, se você pegar, hoje em dia ainda você vê uma pessoa ou outra curtindo uma música dos anos 60, 70, mas se você for ver como é que eram as músicas antes, como é que é hoje, porque teve muito avanço, gente, a tecnologia avançou de um jeito, a ciência, a medicina, o mundo, as pessoas evoluíram, tudo evoluiu, né? Então já tem explicação para tudo, não tem por que eu ficar na ignorância, eu ficar, eu não gosto. Não tem essa, você não tem que gostar, você tem que respeitar. Essas pessoas, como é que se fala? Ao longo da história da humanidade, há uma fala da Rita, que é uma palestrante, uma drag queen, que é uma fala muito potente. Ao longo da história da humanidade, essas pessoas foram excluídas, essas pessoas foram super exploradas, essas pessoas foram assassinadas, e hoje em dia, essas pessoas só querem igualdade. Imagina só se essas pessoas quisessem vingança, né? Então, essas pessoas só querem igualdade, essas pessoas só querem ser tratadas como pessoas, como seres humanos, porque a nossa Constituição, o artigo 5º da Constituição Federal, é um conto de fadas. Se aquilo lá fosse verdade, se aquilo lá fosse colocado em prática, a gente não estaria nem debatendo sobre isso aqui, porque para a pessoa ter um direito, basta ela ser humana, e essas pessoas são seres humanos. E por que essas pessoas têm direitos negados? Por que essas pessoas são excluídas de tudo e de todas, são lançadas para a margem da sociedade? 90% das mulheres trans têm a prostituição como única escapatória de sobrevivência. Essas pessoas não estão dentro do mercado de trabalho, é difícil. O mercado que a gente vai comprar a comida, tem trans trabalhando lá? A padaria, e a loja que você compra roupa, né? A escola, tem uma pessoa trans trabalhando, né? A gente não vê, né? Então,
não tem oportunidade no mercado de trabalho, é muita violência, é uma avalanche de violência que cai sobre os corpos dessas pessoas, justamente por elas ter nascido assim. Ninguém escolhe, não existe opção, ai, foi a vida que ela escolheu. Ninguém, enquanto criança, falava, ai, quando eu crescer, eu quero ser travesti. É muita violência, é muita exclusão social. Eu acho que se fosse uma escolha, a primeira vez que a pessoa se batesse de frente com o preconceito, com a violência, ela já ia voltar atrás, ela ia falar, opa, não é isso não, é muito difícil, porque se a gente for olhar, olha, na década de 60, pessoas trans, travestis, eram lidas como loucas, era jogada em manicômios, tomava choque, passava por procedimentos horríveis dentro de manicômio. Quando terminou esse lance de manicômio, veio a ditadura militar, que torturou muitas, matou muitas, colocou várias de joelho. Quando terminou a ditadura militar, veio a Operação Tarântula, na década de 80 para 90, uma operação da Polícia Militar para prender pessoas trans. A ordem era prendem essas pessoas, porque eles achavam que essas mulheres estavam espalhando o vírus do HIV, né? Então, para elas escaparem da Operação Tarântula, elas tiravam a navalha debaixo da língua, e daí vem a expressão navalha debaixo da língua, elas cortavam para poder espirrar sangue. E os policiais tinham medo daquele sangue porque eles achavam que aquele sangue era contaminado e aí eles não prendiam elas. Para elas escaparem dessa tortura, elas tinham que se cortar e não podia ser qualquer corte, o sangue não tinha que escorrer, o sangue tinha que espirrar, porque ele tinha que ficar com medo daquilo, sabe? Então, as que conseguiram passar, sobreviver à Operação Tarântula, é cheia de cicatrizes, é um apagamento histórico dessas pessoas, sabe? Na década de 90, que a Organização Mundial da Saúde reconheceu que não era um problema mental, mas somente em 2022, que foi o prazo máximo para todos os países se adequassem, sabe? Então, até mesmo depois que essas pessoas morrem, elas são violentadas, né? Morre a Maria, mas enterra o João, né? Aqui já João, nananana. Então, até mesmo depois de morta, ela não é respeitada, ela não tem seu nome respeitado, ela não tem a sua identidade respeitada, sabe? É muita violência, é muita exclusão social, é muita vulnerabilidade. Não tem como a gente romantizar a existência dessas pessoas, porque elas passam por muitas dificuldades. E o perigo é real mesmo. E tem muitas pessoas que ficam se preocupando com pronome neutro, sabe? Sendo que o problema é um problema muito maior do que pronome neutro, sabe? Certo. Queria falar com você agora, né, em relação a essa relação que a extrema-direita tem com a população trans, né? Pegando como base de exemplo o discurso, né, do Nicolas Ferreira, né, no Dia Internacional das Mulheres, atacando, né, a população trans e principalmente as mulheres trans. Como que você vê essa relação e como que você viu esse discurso do Nicolas? Foi uma cena, assim, inacreditável, né? Uma pessoa usar do seu poder ali de transformação social, né? Um deputado vestir uma peruca, dizer que está se sentindo mulher, sabe? Gente, não existe isso, eu tô me sentindo mulher, sabe? É uma coisa natural. Essas pessoas nascem assim, crianças trans existem, adolescentes trans existem, sabe? E aquilo foi um ataque direto à nossa população. Aquilo foi um ataque direto a todas as mulheres. Aquilo foi um crime, sabe? E ele vai se responsabilizar por isso, né? Porque ainda está tramitando dentro de vários âmbitos judiciais e vários processos contra ele. Então, ele vai responder sobre esse crime. É, a gente vê qual o tamanho da ignorância dessas pessoas, sabe? A gente vê que são pessoas maldosas. Eu acabei de te falar várias estatísticas de pessoas trans aqui, estatísticas cruéis, sabe? Problemas sociais reais e muito cruéis. É, e isso não pode ser em nome de Deus,
Você entendeu? Eu acho que se Jesus estivesse na Terra, ele não iria ficar nem um pouquinho contente com a maneira com que as pessoas estão tratando pessoas trans, a maneira com que a sociedade está fazendo com pessoas trans, porque isso dói, isso é doloroso. Aquele discurso que o Nicolas fez machuca, sabe? A palavra, ela dói mais do que um tapa, sabe? Aquilo machuca, aquilo traz aquilo constrange, aquilo humilha, sabe? Aquilo traz crises de existência. É horrível. A gente vê um deputado tendo essa atitude, a gente vê uma extrema-direita tendo essa postura perante a existência dessas pessoas, querendo tampar o sol com a peneira, querendo como se fosse uma escolha, como se fosse uma opção. Não existe escolha, né? Eu tenho pena dessas pessoas que não sabem o quão mal elas estão fazendo para a sociedade, o quão mal elas estão fazendo para uma parcela da população. E essas pessoas vão se responsabilizar amanhã ou depois com Deus, com o universo, com os orixás, com o que seja em que ela acredita. Porque a partir do momento em que eu excluo uma pessoa trans, a partir do momento que eu posso fazer alguma coisa para mudar essa realidade e eu não faço nada, eu também estou matando essas pessoas, eu também estou contribuindo para o assassinato, para a exclusão social dessas pessoas. Então, essas pessoas, amanhã ou depois, eu não sei como elas dormem com todos esses dados, com todas essas estatísticas, porque elas nunca tiveram contato com pessoas trans. Eu acho que a partir do momento que elas tiverem contato, que elas escutarem histórias, que elas verem que essas pessoas são reais, são normais, e que elas passam por inúmeras dificuldades por ser realmente quem elas são, aí sim essas pessoas vão começar a ter um olhar mais humanitário, um olhar mais humano perante essa parcela da população, sabe? Então, eles fazem isso por maldade. Eu só enxergo maldade nisso, não tem outra explicação a não ser maldade, preconceito, intolerância, transfobia, sabe? Porque a gente não deve mais invisibilizar essa população, muito pelo contrário, a gente precisa atuar para que pessoas trans consigam terminar o ensino médio. A evasão escolar no ensino médio é de 82%. A gente precisa lutar para que pessoas trans acessem as universidades. O acesso à universidade de pessoas trans é 0,02%. A gente precisa lutar para que pessoas trans acessem o mercado de trabalho. O acesso de pessoas trans no mercado de trabalho é 5% dessa população conseguiu carteira registrada. A gente precisa lutar para que pessoas trans tenham uma expectativa de vida igual ou parecida a de qualquer cidadão aqui do nosso país, que é uma expectativa de vida de 75, 80 anos, e não de 35 anos de idade. E se essa travesti for preta, a expectativa de vida cai para 28 anos de idade. É muito cruel. E quando essas pessoas elas morrem, esses assassinatos são com requintes de crueldade. Eles torturam antes de matá-la. Então é muita maldade, é muito ódio. Não tem explicação a não ser maldade. Uma rápida busca na internet, a gente já vai ver o tanto de pesquisa que existe sobre como vive a população trans no Brasil. E o que essas pessoas fazem, têm feito para mudar essa realidade? Nada, a não ser atacar essas pessoas como esse deputado fez no último dia 8 de março. Certo. E, Brunielli, o que representou, então, né, para a população trans o governo do Bolsonaro? Então, é um governo que não representa o Brasil, tá? Por que não representa o Brasil? Porque o Brasil existe uma diversidade cultural, uma pluralidade social no Brasil muito grande. O Brasil é um país plural, sempre foi. A diversidade está presente no nosso país. E um governo que não governa para a diversidade, ele não está governando para o Brasil. Então, representou uma parcela da população, mas não representou o nosso país. Que isso fique muito bem claro, né? Foi um desgoverno que, além de excluir ainda mais, de assassinar ainda mais essas pessoas, ajudou
para que as outras pessoas se encorajassem para fazer o mesmo. 2020 foi um ano de isolamento social, todo mundo conheceu o isolamento social, e é essa condição de vida que vive a população trans, em isolamento social, ao longo da história da nossa humanidade. Só que em 2020 tirou as pessoas da rua, facilitou com que pessoas mal intencionadas fossem até elas cometer o seu crime, porque as travestis e as mulheres trans não tiveram o privilégio de ficar em casa, tá? Elas tiveram que continuar indo para a rua em busca por prostituição, por clientes para o programa, porque elas tinham que pagar aluguel, elas tinham que comer, que tinham que se vestir, porque elas não conseguiam benefício, elas não conseguiam ajuda, elas não tinham a quem recorrer. Então, foi um ano muito difícil. A pandemia teve um aumento muito grande de pessoas trans em situação de rua, que não conseguiu pagar seu aluguel, teve que morar na rua. Teve pessoas que voltou a morar com a família, só que para a família aceitar, a pessoa teve que se destransicionar, cortar o cabelo, destransicionar, sabe? Uma tortura psicológica para a família aceitar. A pandemia fez com que essas pessoas que estavam na margem da sociedade fossem para o abismo social. Ficou ainda mais difícil para essas pessoas. E ainda teve um governo que incentivava os crimes de ódio contra essa parcela da população. Então, ficou muito difícil para as pessoas trans nesse governo Bolsonaro, né? E graças a Deus, a gente está hoje em dia com o governo do Lula, que já voltou com várias frentes LGBTQIA+, e que inclusive colocou uma travesti sendo a representante nacional do LGBTQIA+, né? Então, isso é muito importante e isso faz toda a diferença. Como eu disse no começo, nada de nós sem nós. Então, se você quer fazer política pública ou trabalho com pessoas trans, chamem as pessoas trans, né? Então, isso fez toda a diferença e vai fazer toda a diferença. Eu acredito, a gente tem uma esperança de um amanhã melhor, apesar de todos os dias a gente ver aí inúmeros ataques vindo de Câmara Municipal, vindo de Brasília, vindo de lugares onde a gente esperava amparo, acolhimento, políticas públicas, a gente só está recebendo ataque, mas a gente está com uma esperança de um amanhã melhor, porque essas pessoas estão falando, né? E quando essas pessoas começam a falar, quando elas começam a contar suas próprias histórias, quando elas começam a trazer as suas narrativas, isso muda, isso planta uma sementinha, e faz toda a diferença para a gente conseguir construir uma sociedade mais justa e igualitária. Então, as pessoas trans não conseguiu nada de positivo no governo do Bolsonaro, muito pelo contrário, essas pessoas teve um aumento muito grande na violência contra os corpos trans, né, um aumento no transfeminicídio, o aumento de pessoas trans em situação de rua, o aumento de pessoas trans em situação de fome, foi só aumento, o aumento de violência, o aumento de exclusão social, essas pessoas ficaram ainda mais desamparadas. Brunelli, você também como fala, você tem representante, se por favor me corrija se eu falar bobagem, né, tem algum vínculo com a Avon. Né, recentemente, várias empresas estão, né, utilizando a pauta LGBT, a pauta trans, para poder, né, levar essa discussão e muitas das vezes poder vender também, né? Como que você vê a relação das empresas com essa questão, como por exemplo a Avon? Sim, atuei muitos anos como empresária da Beleza Avon, atuei também no Conselho Nacional Deliberativo, e hoje eu sou embaixadora trans, e o tema da diversidade sexual e de gênero está sendo um tema muito debatido, inclusive na Bolsa de Valores, tá? Como a ciência já explica, essas pessoas nascem assim, são seres humanos, tudo que eu já falei, não tem por que a gente continuar excluindo essas pessoas, né? Então, as empresas estão tomando essa postura, abrindo oportunidades para as pessoas trans estarem atuando.
a gente vê as primeiras, né? A primeira mulher trans atuando em tal empresa, a primeira mulher trans contratada por tal empresa, a gente está tendo as primeiras, mas isso já é uma porta, isso já é um começo para o amanhã melhor, né? Na Avon, eu fui a primeira a ser empresária da beleza, ser executiva, a primeira mulher trans a entrar para o Conselho Nacional Deliberativo, a primeira mulher trans a ser capa de revista, a primeira... Então, assim, eu fui sendo a primeira várias vezes, conforme, né, eu fui alcançando outros lugares dentro da Avon e com o Instituto Avon, e a gente aprende que precisamos ser a primeira se a gente quiser sobreviver, né? Aí tem o Mês Violeta, que é um projeto da Avon Brasil. O Mês Violeta é um mês voltado para falar sobre a saúde de pessoas trans. Existe o Outubro Rosa e existe o Novembro Azul, que são duas datas que falam especificamente com a saúde de pessoas cisgêneras, né, e não contemplam as pessoas transgêneras, essas campanhas. Então, o Mês Violeta acontece entre esses 2 meses, do dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro, né, que é uma campanha nacional que chama a sociedade para esse diálogo tão importante, que é a saúde dessa parcela da população que não tem acesso à saúde. Então, disponibiliza mais de 2.000 vagas de consultas através de telemedicina, com todas as áreas, somente para as pessoas trans, né, e traz essas campanhas de saúde para essa parcela da população. Aqui em São José dos Campos, em parceria com a Associação Transbordamos, a gente tem um projeto que se chama Tem Trans Aqui. É um projeto onde a gente vai até as organizações, ajuda a criar um núcleo de diversidade quando não tem, quando tem a gente trabalha com esse núcleo, dá capacitações e treinamento para todos os colaboradores da organização, prepara aquele ambiente de trabalho para ser seguro e acolhedor, abre um processo seletivo para contratar somente pessoas trans e depois de tudo feito, a organização recebe o selo Tem Trans Aqui, né? A gente teve recentemente, a gente fizemos com a GM, quando a gente chegou nessa etapa de currículo, que a GM começou a receber currículo de pessoas trans, não tinha pessoas trans qualificadas, né? Então, o que precisou fazer? Precisou fechar uma parceria com a Emprega Mais e com o Senai, através da GM, para abrir a primeira turma de pessoas trans no Senai, para essas pessoas se formarem eletricista e passarem por um processo seletivo daí. E aí a gente tem dois meninos trans trabalhando dentro da General Motors. A gente tem pessoas trans trabalhando em várias organizações, em grandes empresas aqui do município, através desse programa Tem Trans Aqui, né? Então, só que assim, existe a diferença entre a diversidade, entre a inclusão e entre o pertencimento, né? A diversidade é quando eu trago essa pessoa, a inclusão é quando essa pessoa tem local de fala, é quando essa pessoa ela é incluída, né? E o pertencimento é quando essa pessoa ela se sente pertencente àquele espaço, é quando ela se vê ali. Então, não adianta mais eu contratar uma pessoa trans, eu não vou me sentir pertencente, eu vou me sentir um peixe fora d'água, né? Nossa, só tem eu de trans aqui, né? Então, a gente tem que trabalhar a diversidade, a inclusão e o pertencimento para que essas pessoas sejam acolhidas, e ainda bem que o setor privado está tomando essa postura madura perante a nossa diversidade, está abrindo essas oportunidades e contratando essas pessoas e dando oportunidade, né? E isso faz toda a diferença, né? Porque a convivência, ela transforma. Perfeito. Vamos falar aqui de um tema bastante polêmico, né? Você falou aí, né, da questão das crianças, de jovens, né? Muitas das vezes a direita e a extrema-direita utiliza essa questão para atacar a população trans, né? Como, por exemplo, onde já se viu, né, incentivar isso, né, para as crianças e tudo mais. Como que você vê essa discussão, né? Porque a gente sabe que, né, que isso, né, como fala, que existem crianças que não se identificam com o mesmo gênero, né? E também jovens. Como que você vê esse debate todo? Sim,
Crianças trans, elas existem sim, tá? Eu fui uma criança trans, e a gente percebe que a gente é uma criança diferente quando a gente tem contato com outras crianças, porque daí as outras crianças percebem antes mesmo nosso e aponta essa diferença para poder ridicularizar e para poder humilhar. Então vem os apelidos desde de sempre, na pré-infância. O meu primeiro contato com o bullying foi na pré-infância, com 5 para 6 anos de idade, onde as meninas tamparam meus olhos, disseram que tinha uma surpresa para mim, levaram até o playground, lá os meninos estavam me esperando, eles tinham cutucado o formigueiro, abaixaram a minha calça e me empurraram de bunda. Ali eu aprendi que eu era uma criança diferente. Só que eu não entendia por que eu era tratada diferente. Essas crianças sofrem muito, sabe? Porque os nossos pais não têm informação, porque ninguém tem informação e ninguém vai saber ajudar aquela criança, né? Então, não tem como. Gente, essas coisas são naturais. A gente precisa separar identidade de gênero de orientação sexual. O transgênero é uma identidade de gênero, é como a pessoa se identifica, é como ela se sente. Por quem ela vai se apaixonar, com quem ela vai se relacionar, isso é na fase adolescente, na puberdade, na fase adulta, isso é lá amanhã ou depois. A identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual, é como a pessoa se sente. Então, quando eu escuto essa criança, uma escuta qualificada, e essa criança manifesta o desejo do outro gênero, que ela não se identifica com aquelas roupas, que ela não se identifica com aquele gênero, a gente deve respeitar essas crianças, né? Porque é uma vontade dela, né? E tem muitos estudos, inclusive do próprio Estados Unidos, né, porque brasileiro segue muito Estados Unidos, tem muito estudo, inclusive até dos Estados Unidos, sobre crianças trans, né, estudaram essas crianças, pegaram várias crianças trans e fizeram vários estudos, várias perguntas, acompanharam essas crianças. E 99% dessas crianças, quando cresceram, não voltaram atrás, porque elas realmente eram daquela maneira, ela realmente se identifica daquela maneira. Então, se eu posso dizer alguma coisa para vocês aqui, é que vocês busquem por esses estudos sobre crianças trans e seguem crianças trans nas redes sociais. É muito importante a gente seguir essas crianças, porque daí a gente vai ter contato com elas e vai entender a vivência delas. Não tem esse negócio de hormônio, a gente não faz hormônio terapia em criança, ninguém empurra hormônio, ninguém. Isso não existe, nem que eu queira, tá? Então, as pessoas, é muita ignorância, sabe? As pessoas acham, tá ensinando a criança a gostar de homem. Não. Identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Então, primeiro a gente cuida de como aquela criança se sente. E se aquela criança se sente uma menina, por que ela não pode se sentir uma menina? Por que ela não pode ser uma menina, ser educada como uma menina, né? É a vontade dela, é a expressão dela, é o sentimento dela, e isso é natural, ela nasceu assim. Então, se a gente nasce assim, pessoas trans não nascem com 18 anos, né? Então, pessoas trans têm toda a infância, a pré-adolescência, a adolescência, então, a gente passa por todas essas fases, mas a gente, na maioria das vezes, é silenciada. Eu, no meu caso, por exemplo, faz coisa de homem, fala que nem homem, senta que nem homem, isso não é de homem, isso é de mulher, sabe? Eu mesma não podia me expressar, eu não podia ser quem eu realmente era, eu não podia gostar de rosa, eu não podia brincar de boneca, eu não podia brincar de casinha, sabe? Eu fui silenciada, e isso é uma violência. Isso é uma violência. Eu fui silenciada, eu fui limitada, eu não pude me expressar assim quem eu realmente era. Você entendeu? Então, é legal com que a gente siga crianças trans, estude sobre crianças trans, porque é a coisa mais linda a gente deixar a criança ser quem realmente ela é. Isso é libertador.
E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, Brunielli, fala um pouco aí do seu coletivo, né? O coletivo Transbordamos. Você apresentou ele no começo, né? Qual que é o trabalho que ele faz aqui em São José e qual que é a importância dele? Sim, a Associação Transbordamos, ela foi fundada no ano de 2019, né, aqui na cidade de São José. No ano de 2018, eu venci o primeiro prêmio Juntas Transformamos, do Instituto Avon, na categoria Ideias para o Fim da Violência. Eu mandei uma ideia chamada Avon Abraças Trans. Como parte do prêmio, tive duas mentoras, uma social, uma jurídica, que me capacitou para que a minha ideia se transformasse em um projeto e fosse implementada aqui na cidade de São José dos Campos. Então, em novembro de 2019 foi fundada a associação. 2020 já veio a pandemia, né? Já veio o isolamento social, já foi aquela loucura. Então, a Transbordamos, ela é a primeira e única aqui na cidade de São José que é voltada exclusivamente para as pessoas trans. Ela é a primeira e única do Vale do Paraíba. E a gente atua com 7 comissões, né? Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Cultura, de Empreendedorismo, Comissão Jurídica, Comissão de Serviço Social e Comissão de Comunicações e Redes Sociais. Todas as comissões têm projetos que são direcionados para essas pessoas. Então, a gente tem o projeto de segurança alimentar, que é o AG1, que a gente leva cesta básica até essas pessoas que estão passando por uma situação de vulnerabilidade social, extrema vulnerabilidade social, né? Tem o Saúde em Trânsito, que é o kit de prevenção, onde a gente vai até os pontos de prostituição, levar informações sobre PrEP, PEP, levar insumos, né, preservativos, lubrificantes e o autoteste do HIV. Tem o TransPass, que é uma carteirinha que as pessoas trans têm, que traz benefícios para essas pessoas, e um desses benefícios é a entrada gratuita nas baladas LGBTQIA+, do município. O TransPass é um projeto nosso, pioneiro do Brasil, só existe em São José dos Campos, né? Não existe em lugar nenhum mais. Esse projeto foi para a gente conseguir mapear as pessoas trans, porque a falta de dados implica diretamente na falta de políticas públicas. Então, a gente começou a mapear as pessoas através do Transpass, que traz esses benefícios. Tem o Varal Transbordando, que é a distribuição de roupas gratuitas para as pessoas trans, porque a transição, a roupa diz muito, né? Tem muito sentido. Tem o Tem Trans aqui, organizações que eu já falei para você, que a gente vai nas empresas abrir vagas no mercado de trabalho, mas também tem o Tem Trans aqui cultural, que é o maior evento voltado para as pessoas trans aqui do Vale do Paraíba, onde a gente reúne todos os artistas trans para um único espetáculo. Tem o Respeito ao Meu Nome, que é o projeto de mutirão de retificação de nome e gênero, né? O Transformatura, que vai ser a primeira formatura só de pessoas trans do Brasil. A gente soltou hoje as inscrições. É um cursinho preparatório para a prova do Enseja. Vai ser todo sábado, numa escola estadual aqui de São José dos Campos, onde vai ter professores que vai ensinar essas pessoas para elas conseguirem passar na prova do Enseja e conseguir o certificado do ensino médio, né? E com isso a gente pretende formar 40 pessoas trans no ensino médio e fazer uma linda formatura, né? Fazer uma formatura só de pessoas trans. E as pessoas vão ganhar vale transporte, material, uniforme, lanche, né? Vão ganhar tudo para elas não precisar se preocupar com nada, e sim só mesmo em se formar. A gente realiza o mês da visibilidade trans em janeiro, que a gente faz a Expo Trans, o Dia da Beleza, a gente faz vários encontros, né, no mês da visibilidade trans. Tem o Café com Trans, que é o primeiro podcast para contar histórias de pessoas trans aqui da cidade de São José dos Campos, que está em todas as plataformas digital de áudio e vídeo. Tem o Arobabado, que é um projeto para empreendedores trans, que é para gerar o consumo consciente, né, ajudar esses empreendedores a impulsionar o seu próprio negócio. O Amos Trans, que é um cursinho de fotografia para as pessoas trans, vai ser a primeira mostra de fotografia de pessoas trans aqui de São José dos Campos, que também vai ter um calendário do ano de 2024. Tem o Mês Violeta, que eu já falei para vocês, que é uma parceria com a Avon, Transformando Sorrisos, que é com a Unifesp, que é
a saúde bucal, né, das pessoas trans. Então, uma vez na semana, as pessoas trans são atendidas lá na faculdade, na questão odontológica. Também tem rodas de conversas, capacitações, palestras, a gente tem parceria com Opa, acho que não. várias universidades, com várias empresas aqui do município, para a gente conseguir levar essas narrativas, levar essas pessoas, derrubar muros e construir pontes para inserir essas pessoas em todas as esferas da sociedade. E aí, se alguém quiser saber um pouco mais da Transbordamos, a gente está em todas as plataformas digitais. Pode pesquisar Associação Transbordamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, que vai encontrar a nossa associação. Então, e pessoal, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debate. Quero aqui agradecer a presença da Brunielle e passo a bola aqui de novo para ela fazer as considerações finais. Sim, perfeito. Amei o nosso bate-papo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. Isso é muito importante, né? E todo mundo que vai ouvir, eu espero ter gostado, que tenha plantado uma sementinha no coração de vocês e que vocês possam fazer o teste do pescoço, né? Olhar para o seu lado, olhar para o seu redor e se questionar quantas pessoas trans tem e trazer essas pessoas para perto, vir ajudar, vir somar com o movimento organizado de pessoas trans aqui do município de São José dos Campos. Então, vem transbordar com a gente, né? Muitíssimo obrigada pelo convite mais uma vez, Guilherme, conte sempre com a gente. Maravilha, então. Então, mais uma vez aqui, agradecendo a Brunielle, também agradecendo a você que está nos acompanhando. Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de tudo um pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também siga a gente no TikTok, no Instagram e no Facebook, podcast Mesa de Debates. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF para a gente sustentar aqui uma mídia independente. E também, né, contribua aqui também para o Padrim, www.padrim.com.br podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço aí a todo mundo e fui!